Então, bora lá então, pessoal. Hoje retornando ao presencial. Achei que viria mais gente, mas tá bom, né? Como Jesus fala, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, onde 2 ou mais estão reunidos em nome da filosofia, lá ela está também. E nós vamos fazer uma revisão aí. Na verdade, eu já postei a atividade da semana 3 do PET 4. PET, o quarto volume do quarto bimestre de 2021 de Filosofia do terceiro ano do ensino médio. E nesse PET 4, o tema vai ser a consciência, a relação corpo e mente, como os filósofos interpretaram esses conceitos ao longo da história. E nessa semana 1, o tema é justamente a consciência. O que seria a consciência? O que é a consciência? Você sabe? Depende do sentido. Oi? Depende do sentido. Tipo, ter consciência em um ato seu. Ter noção do que você está fazendo. Ou consciência de sua consciência mesmo, dos pensamentos, etc. Consciência tem ciência no meio. Ciência é sempre um saber. Saber de algo. Quando falamos de consciência, esse algo de que nós sabemos somos nós mesmos. Então, você ter conhecimento de si mesmo. Consciência seria também autoconhecimento. É você saber quem é. O ser humano, dentre todos os seres da natureza, é aquele que desenvolveu um tipo mais complexo de consciência, mais sofisticado, mais avançado dentre todos os outros seres. Por isso ele é chamado de Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. Nós somos os únicos seres da natureza que têm esse nível de consciência. Sabemos que sabemos, pensamos sobre o próprio pensamento e temos capacidade de ter um conhecimento de nós mesmos que nenhum outro animal tem. Alguns animais chegam próximos da gente, mas nenhum atinge o nível de consciência do ser humano. Os que chegam mais próximos da gente são os macacos, algumas espécies de macacos, e os golfinhos. E por que a ciência diz isso? A partir de que ela diz que esses animais se assemelham a nós em nível de consciência? Porque de todos os animais estudados até hoje, somente se conseguiu identificar esse nível de consciência através de alguns exemplos nos macacos e nos golfinhos, por exemplo, na questão de se olhar no espelho. A maior parte dos animais não se reconhecem ao olhar no espelho. Quando eles se olham no espelho, eles acham que é um outro animal. Cachorros, por exemplo, se olham no espelho, acham que é um outro, ou quer brigar ou quer brincar. Ele nunca sabe que é ele mesmo. Os gatos, a mesma coisa. Colocaram um espelho numa experiência, eu vi esses dias um vídeo na internet, um espelho numa floresta. Colocaram a câmera. Os animais iam passando, e passava onça, passava cutia, né? Os animais lá da floresta, todos que passaram, que viam no espelho, tomavam um susto. Era cada susto, rapaz. E aí alguns deles queriam brigar, outros queriam brincar, mas nenhum conseguia identificar e saber que era ele mesmo. Agora os macacos e os golfinhos conseguem se identificar quando estão olhando no espelho. Começam até a meio que se exibir para poder ver o tanto que... Então isso é engraçado, já foi identificado nos golfinhos e nos algumas espécies de macaco. O próprio ser humano, a gente, um bebê, ele não consegue se identificar se olhando no espelho. Ele acha que é um outro. Nós conseguimos, ou passamos a nos identificar olhando para o espelho a partir dos 2, 3 anos de idade. Aí a gente olha para o espelho e sabe que é a gente mesmo. E sabe que a imagem é invertida. Então isso demora, o processo de consciência é algo que vai se formando. À medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo desenvolver a nossa consciência, que é o saber de si mesmo. O autoconhecimento, saber quem nós somos. Alguns animais têm consciência, mas não tão sofisticada. E talvez sua consciência também seja diferente da nossa. A gente sabe que os outros animais têm sentidos diferentes dos nossos.
Os morcegos, por exemplo, eles não enxergam. Eles funcionam em frequências sonoras. Eles têm uma outra forma de perceber o mundo diferente da nossa. Não dá para a gente saber muito bem. Os cachorros, a visão dos cachorros não é o principal sentido deles. Eles não conseguem enxergar o mesmo tanto de cores que nós. E por isso, né, o ideal ao analisar um cachorro talvez não fosse a visão. Quando se parte para poder analisar e dizer que os golfinhos e macacos são mais parecidos com nós, porque tem uma visão também parecida mais com a nossa, e um cérebro também. Agora o cachorro ele se reconhece como? Vocês sabem como que o cachorro se reconhece? Ele tem consciência de si? Pelo cheiro, que é o principal sentido dele, é o olfato. Por isso, em todo lugar que ele chega, ele cheira. Onde não tem o cheiro dele, o que ele faz? Mija, para deixar o cheiro dele, demarcando um território. Aí ele esteve ali é um lugar por onde ele já passou, ele passa a se identificar ali. Quando um cachorro vê o outro, ele não sabe se é macho ou é fêmea. E aí ele vai lá cheirar. É pelo cheiro que ele vai saber diferenciar. Olhando, ele não sabe ver o pipiu e a periquita lá para saber se é macho ou se é fêmea. Ele tem que ir lá cheirar, é no cheiro que ele identifica. E no cheiro também dá para ele saber se está no cio ou não, para ele poder mandar ver. Então o cachorro, os principais sentidos dele não é a visão, é o olfato, né? E a audição. A audição dele também é muito mais sensível que a nossa. Por isso os cães, diante de fogos de artifício, eles ficam tão perturbados. Porque aquele tipo de ruído para eles é insuportável. Eles escutam muito melhor do que nós. Eles escutam a voz do dono de longe. Já vão lá. Já ficam lá, já até mexe a orelha. Direcionando assim, para poder ir atrás do som onde ele ouviu ou do cheiro, né? Que também são os dois principais sentidos dele. Então, os sentidos deles são diferentes, mas nós temos algo muito mais sofisticado, muito mais complexo, muito mais desenvolvido do que os outros animais, porque a gente consegue fazer coisas inimagináveis ou impossíveis para eles. Os golfinhos, eles, segundo alguns estudos científicos, eles se chamam por nome, eles se dão nomes uns aos outros. Eles gostam de brincar e fazem até jogos parecidos com o que a gente faz. Tem um jogo lá que não sei se é vôlei, se é futebol, porque eles jogam com a cauda. Eles ficam jogando água viva um para o outro. Eles também usam drogas, os golfinhos. Eles gostam de mexer com os baiacu. Eles ficam lá estucando o baiacu vai e solta o veneno. O veneno do baiacu para o golfinho é alucinógeno. Então eles vão e ingerem, treinar para ficar doidão. Os golfinhos gostam de alterar o estado de consciência. Você já percebe que eles têm uma consciência desenvolvida, não tão desenvolvida, complexa e sofisticada quanto a nossa, mas tem. Os macacos é a mesma coisa. Na África tem uma árvore chamada marula. A marula dá uma fruta, essa fruta quando cai, apodrece, ela entra em processo de fermentação ali na putrefação, ela fermenta, como as frutas também, né? A uva, a fermentação da uva faz o vinho, a fermentação da cevada faz a cerveja. Lá que a fermentação da marula começa a fermentar, os animais vão lá para comer a fruta podre e ficam doidões. Gente, tá de aluno, gente? Lotado. Nossa, dá até raiva, não dá? Eu vou fazer uma chamada aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Marcos tá aqui. E Cauã? Qual é seu nome? Cauã? Você é o Cauã Paris. Ai, Cauã, tô vendo que o Cauã não aparece amanhã aqui, você vai ver. Parece, viu, Cauã? Vai aparecer. Porque o Marcos é boa companhia, né? O Marcos está aí direto. Então, eles vão lá para esse pé de amarula, rapaz, e chapam o melão lá. Sai de lá igual os bêbados que saem dos botecos. Chapado. Você racha, tem altos vídeos, depois você joga no YouTube pra você ver os animais indo nos pés de amarula na África lá. Os macacos vão, outros também vão. Os macacos têm um nível mais
sofisticado que o nosso, inclusive com a questão do tato, manuseio, eles conseguem ali algo que praticamente quase nenhuma outra espécie consegue. Então, a consciência é o conhecimento de si mesmo. Saber que sabe. Pensar sobre o próprio pensamento. E existem algumas experiências para a gente elevar o nosso nível de consciência, do saber sobre nós mesmos, o autoconhecimento. Hoje em dia tem uma técnica muito famosa chamada Mindfulness. Já ouviram falar? Atenção plena. É uma espécie de meditação onde você busca estar consigo mesmo, totalmente presente, com a atenção totalmente voltada para si e desvencilhar-se das suas preocupações e ansiedades em relação ao futuro e dos seus traumas, medos e dores do passado, para você ficar presente. Isso. Assim você vai tendo um autocontrole maior sobre você, sobre as suas emoções, e desenvolvendo a inteligência emocional, aprendendo a lidar melhor com as suas emoções. Tem muita gente que hoje sofre de ansiedade por conta desse mundo corrido, essa expectativa sempre muito foda e tensa em relação ao futuro. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente fique perturbado. E também as dores, os traumas, do passado, coisas que você fez que você não consegue esquecer, que ficam martelando na sua cabeça, ficam de alguma maneira também te perturbando, não deixando você viver de forma plena o presente. Então, Mindfulness, uma técnica baseada nas meditações, geralmente do mundo oriental. Inclusive, a atividade dessa semana 1 do PET 4 é uma espécie de meditação, para você desenvolver isso. Tentar focar na sua respiração, dar melhor ali, controlando a sua respiração, controlando também os seus pensamentos, ficando presente, tentando se desvencilhar das coisas que te preocupam, que te causam ansiedade, que te causam dor, que te fazem sofrer. Então, essa experiência de consciência, você estar consigo mesmo, se conhecendo melhor, conhecendo quais são os seus limites, quais são suas dores, quais são os seus potenciais, suas capacidades, as suas virtudes, os seus defeitos. Então, o autoconhecimento é importante para isso, porque a gente aprende quais são os meus limites, até onde eu posso ir para não dar B.O., até onde eu posso ir para poder desenvolver o meu melhor potencial. Do que eu preciso me livrar? Quais são os meus defeitos que eu preciso me desvencilhar deles e aprimorar para o lado bom, positivo da coisa? Então, Mindfulness, a consciência, a autoconsciência, o autoconhecimento é importante para isso. E a consciência está intimamente relacionada também com a nossa identidade. Porque quando você se conhece, você sabe quem você é. Quem somos nós? Você é o seu nome? Você é a sua profissão? Você é o quê? Você é alguém ou algo, independentemente dessas coisas exteriores. Se você tivesse um outro nome, você seria outra pessoa. Se você tivesse outra profissão, você seria outra pessoa. Durante muito tempo, isso começa com os gregos no Ocidente, se preocupou-se como ser. Quem nós somos? Com o capitalismo, a partir do desenvolvimento do capitalismo do século XV para cá, o foco deixou de ser o ser, passou a ser o ter. Você é não quem você é, não o seu ser. Você é o que você tem. E quanto mais você tem, mais você é. E quem não tem nada não é ninguém. Porque o foco no capitalismo passou a ser o ter, o acúmulo. E você é quanto mais você tem. Você vale quanto tem no bolso, quanto tem na sua conta bancária. Essa era a identidade. A identidade da pessoa deixou de ser o ser e passou a ser o ter. E hoje nós estamos vivendo num momento ainda além. Chegamos no momento da nossa história onde a preocupação não é mais nem quem nós somos, nem o que nós temos, mas quem nós parecemos ser e o que nós parecemos ter. É o mundo das redes sociais.
Não importa quem você é, não importa o que você tem. O que importa é quem você parece que é e o que você parece que tem. Mundo virtual, mundo das redes sociais. Ali as pessoas são lindas, cheias de Photoshop, são perfeitas, têm conhecimento, domínio de si, uma vida maravilhosa, é uma família muito boa, não erra, só faz coisas. É um mundo de faz de conta. E está caminhando para isso se acentuar de uma maneira praticamente irreversível. Não sei se vocês viram, o Facebook mudou de nome. Virou metaverso. E qual que é o projeto disso? Migrar a existência humana do mundo real para o mundo virtual. Vai trabalhar com realidade virtual. Porque nesse mundo aqui, você não é quem você é, mas no mundo do metaverso você pode ser quem você quiser ser. Aqui você não tem nada, um pobre miserável, mas lá você pode ter o que você quiser ter. Aqui eu sou um Zé Ninguém, lá eu posso ser famoso. E tem muita gente que for famoso, tem muita gente que no mundo real jamais conseguiria ser famoso. Porque é uma pessoa assim, que passa despercebida em qualquer ambiente real. Mas no mundo virtual é extremamente conhecido. E por conta do mundo virtual, ele tem quase tudo hoje. Pessoas que no mundo real seriam assim, você é um Zé Ruela. Mas no mundo virtual o cara é o cara. Isso vai se acentuar com o metaverso porque a tendência é migrar todo mundo para lá. E se eu tenho uma vida de merda aqui, eu vou fugir dessa vida de merda numa realidade virtual, sendo uma outra pessoa. Lá eu posso ser famoso, lá eu posso ter a profissão dos meus sonhos que eu não consegui conquistar aqui. Lá eu quero ser um astronauta, lá eu posso ir para o espaço. Aqui eu jamais conseguiria entrar na NASA. Lá, aqui eu não consegui ser médico, ninguém vai falar, lá eu vou conseguir. E lá eu vou ter também as coisas que eu não tenho aqui. E aí o Platão já falava isso lá no mundo antigo, cara. E o Platão falava isso sobre esse mundo aqui. O Platão, esse mundo aqui é um mundo de ilusão, um mundo de sombras, um mundo de aparências. A verdadeira realidade não está aqui, está num outro mundo que ele chamava de mundo inteligível. Se esse mundo aqui já é uma sombra de uma outra realidade superior a essa, o metaverso vai ser uma sombra da sombra, uma cópia da cópia. Porque o Platão dizia que esse mundo nosso aqui é uma cópia do mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo inteligível. E por isso que esse mundo é imperfeito, porque toda cópia não sai como o original. Então o metaverso será uma cópia de cópia, será mais imperfeito ainda. Mas as pessoas preferem se refugiar na ilusão do que viver a realidade. O ser humano desde sempre preferiu se refugiar na ilusão do que viver a realidade. Porque às vezes é difícil suportar saber quem nós somos. O Sartre dizia o seguinte, né? Aquele que não consegue ficar só consigo mesmo é porque está em péssima companhia. Ou seja, se você não consegue ficar sozinho consigo, pensando e refletindo, e se conhecendo, é porque nem você se suporta de tão insuportável que você é. Então as pessoas não suportam quem são e a vida que têm. Por isso elas se refugiam nesses mundos ilusórios, como o mundo virtual, as redes sociais. Então, é isso que é a nossa consciência. A nossa consciência ela é fundamental para a gente definir, identificar a nossa identidade, quem nós somos. Será que nós somos o que a gente acha que é? Tem gente que se acha demais, né? Acha muito mais do que é. Cria um personagem de si mesmo e acredita naquele personagem. E acha, eu sou o cara. Já outros se acham de menos.
Tem gente que tem uma autoestima super elevada, que faz ele acreditar ser muito mais do que ele é na realidade. E tem gente que tem uma baixa autoestima, uma estima de si mesmo, que não se valoriza, que se acha muito pior do que é na realidade. Geralmente, um alimenta o outro, né? Quem tem baixa autoestima dá moral pro cara que tem um ego super dimensionado. E o cara que tem o ego superdimensionado alimenta o seu superego com a babação de ovo de quem tem baixa autoestima. Eu sou um merda, mas o cara é o cara. Então a gente precisa ter consciência, saber quem somos nós, para saber que a gente tem defeitos, temos limitações, mas temos também virtudes, capacidades, potencialidades. Para a gente não se achar mais do que a gente é, nem menos do que a gente é. Para não inflar demais a nossa autoestima, e vir alguém enfiar um alfinete e estourar ela, né? E ver que a gente estava numa bolha, era um balão de ar, e nem também ficar se jogando para baixo a ponto de se destruir, de jogar o seu psicológico lá embaixo, correr o risco de desenvolver problemas psíquicos, como depressão, e aí querer chegar ao auge, né, que é tirar a própria vida. Então a consciência é sempre uma experiência privada, é pessoal, não tem como você ter consciência por outra pessoa. Cada pessoa tem sua própria consciência. Não tem como ter consciência por vocês. Eu só tenho como ter consciência de mim mesmo. Assim como cada um de vocês só tem como ter consciência de vocês. Não tem como eu colocar no lugar de vocês, saber o que você está pensando. Saber quem você é de verdade. Saber o que você deseja, o que você tem. Não tem como eu colocar-me no lugar do outro, nesse sentido. Eu posso, às vezes, saber um pouco sobre o outro, a partir do que o outro me relata. Mas jamais tem como eu ter a experiência de ter consciência pelo outro. Por isso a consciência é sempre uma experiência privada, individual, particular. Eu só posso ter consciência de mim mesmo, jamais dos outros. Então a atividade da primeira semana é essa atividade que eu falei para vocês, né? Atividade de meditação. O item Conexões aí do livro Fundamentos de Filosofia do Cotrim propõe uma experiência meditativa muito interessante, né? Então, experimente e relate as sensações aí. Faça a seguinte meditação para observar a sua consciência e para melhorar o seu nível de consciência, de autoconhecimento. Sente-se ou deite-se, do jeito que você se sentir mais confortável, em um lugar cômodo. Respire profundamente várias vezes, né? Procurando relaxar aí o corpo, a mente, e comece a observar atentamente o ar entrando, depois saindo pelas narinas, né, na sua inspiração e expiração. E procure não pensar em nada. Se libertar de todas as suas preocupações em relação ao futuro. Em relação à questão da ansiedade, né, que a gente tem muito isso atrapalha muito a nossa vida e não deixa a gente aproveitar o momento presente. E tente se desvencilhar também dos seus traumas, dores do passado que ficam te torturando também no momento presente. Por último, você vai pôr sua atenção sobre você, o seu eu, e vai observar a sua respiração. Inspirando e expirando, né? A cada instante, repetidamente, sem cessar. A atividade é para ficar assim meia hora, né? Mas no mundo de hoje é extremamente complicado a gente parar meia hora para fazer isso. Fazendo um pouquinho ali, e à medida que o tempo vai passando, você vai melhorando. Porque isso é uma outra coisa. Tem muita gente que fala para mim que não gosta de ler, que odeia ler, estudar, porque não consegue se concentrar. Ele fica 5 minutos lendo ali, a mente dele viaja. Aí ele está lendo lá, mas já não está mais lá no texto. Já está lá no outro lugar. São pessoas que não conseguem ficar presentes, não conseguem ter foco, não consegue ter atenção, não consegue ter concentração. Por quê? Porque não consegue controlar os seus
pensamentos. Por isso que a pessoa não consegue ler. Isso é um exercício que você vai aumentando à medida que o tempo vai passando. É normal no começo você ter esse tipo de dificuldade mesmo, de parar, concentrar, relaxar. Mas à medida que você vai fazendo isso, treinando, você vai aumentando o seu tempo e a sua capacidade de concentração, de foco, de atenção. Eu tinha muita dificuldade também, né? Eu sempre gostei de ler, mas não consegui ficar muito tempo lendo. Eu até desenvolvi algumas técnicas para estudar, porque eu não consigo ler um livro de cabo a rabo, assim, pegar ele e começar ao fim de uma vez. Então eu leio trocentos mil livros ao mesmo tempo. Eu li 3 páginas dentro, falei, não, para não ficar nesse aqui, vou passar para outro. Aí você dá uma desfocada. É uma técnica que hoje é chamada de Pomodoro. Você fica um tempo concentrado ali, depois você vai para outra coisa, né? Dá uma relaxada, depois volta. Não precisa ser na mesma coisa. No meu caso, eu não vou no mesmo livro. Já tem muitos anos que eu faço isso, tem 20 anos já que eu estudo filosofia. Então, no começo a coisa fica meio caótica, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas depois, com o tempo, você vai conseguindo. Eu já consigo fazer uma síntese de vários conteúdos. Às vezes eu estou lendo um livro, né, eu faço um link com o outro e vou. Isso tudo é exercício. Não tem como se chegar a isso da noite para o dia. Da noite para o dia você já para meia hora e conseguir ficar lá e sair bem ainda. Nossa Senhora, que bom foi essa meditação. Eu, por exemplo, meditação não consigo, leitura eu consigo. Meditação não, mas tudo na vida é exercício, prática, hábito para você conseguir. Não há nada que a gente não consiga fazer. Você pode não ter habilidade para ser o supra-sumo naquela coisa, mas tem algum ser humano que faz aquilo, é porque é possível para o ser humano fazer aquilo. Você pode fazer algo, mesmo que seja mais rudimentar. Se alguém já fez, é porque não é impossível. Claro que alguns têm mais habilidades para uma coisa ou para outra, tem um tipo de inteligência mais desenvolvido do que outro. Não dá para você, por exemplo, achar que vai treinar um tempo e vai chegar à habilidade do Neymar. Ele nasceu com dom e desenvolveu com exercício. Claro que tem dom, mas tem também exercício. Ninguém chega à excelência sem exercitar, sem hábito, sem coisa diária. Então, se você quer ser bom numa coisa, você tem que praticar. Se você quer ter um alto nível de consciência, de autoconsciência, de conhecimento, mesmo de autoconhecimento, conseguir lidar melhor com as suas emoções, essa é uma técnica fundamental para você se conhecer, se dominar, se controlar e não deixar as emoções te dominarem, destruindo, né, a sua vida, te fazendo não conseguir realizar as coisas que você precisa e deve fazer. Você fica lá preocupado, procrastinando. Aí no espaço abaixo aí você vai elaborar um relato aí. É a atividade da primeira semana, né? Da segunda semana, continuando falando de consciência, mas agora ampliando um pouco o tema dentro do campo da consciência sobre corpo e mente. Qual que é a relação entre o corpo e a mente? Será que o corpo e a mente são uma única e mesma coisa ou são duas coisas distintas? Será que a mente, a alma, sobrevive ao corpo ou não? O que nós chamamos de alma nada mais é do que o corpo. O que nós chamamos de mente nada mais é do que o nosso cérebro. E tudo se resume a descargas elétricas, a fenômenos cerebrais que ocorrem no nosso cérebro, e o nosso cérebro junto com o nosso corpo morreu, acabou tudo. Essa é uma reflexão que a filosofia faz desde os primórdios. Começou lá com Sócrates, Platão. Sócrates já defendia a imortalidade da alma, ou seja, a nossa mente, a nossa alma, ela sobrevive ao nosso corpo. O Platão vai desenvolver uma teoria ainda mais sofisticada sobre isso.
Platão vai dizer que o nosso corpo é o cárcere da nossa alma, é a prisão da nossa alma. Nossa alma está aqui cumprindo uma pena no nosso corpo, sofrendo, padecendo nesse corpo que nos prende a esse mundo de ilusão. Isso aconteceu porque a nossa alma é imortal, ela habitava o mundo das ideias, o mundo da perfeição. Só que ela cometeu um pecado lá, ela foi expulsa de lá, e a condenação dela foi ter que passar por um ciclo de reencarnações, até ela se purificar e poder retornar para o mundo das ideias. Então o que a nossa alma está fazendo aqui? Ela está aprisionada no nosso corpo, sofrendo, padecendo, porque o nosso corpo faz a nossa alma sofrer, é um cárcere, é uma prisão da alma. Mas ela tem que passar por isso, um ciclo de reencarnações, para ela se purificar e poder retornar para o mundo das ideias, o mundo inteligível. Para Platão. Então, para ele, corpo e alma são duas coisas distintas. O corpo é mortal, passa, a alma não. A alma é imortal. O Descartes também vai trabalhar essa relação corpo e mente, corpo e alma, inclusive essa teoria dele é chamada de dualismo. Para ele existem dois tipos de substância. O corpo, que é matéria, material, e a mente, a alma, que é espiritual. E como é que o corpo e a alma se ligam? Se um é material, o outro é espiritual. Como é que o espírito fica preso na matéria? Como é que eu saio correndo aqui, paro de uma vez e minha alma não sai do meu corpo? Ela fica presa aqui nesse corpo. Para o Descartes existe algo que ele chama de glândula pineal. Tem algo no nosso corpo que liga o corpo à alma e não deixa a alma escapulir, fugir do corpo. Então, essa glândula pineal que liga uma coisa à outra, mas a alma é imortal e o corpo é perecível, o corpo é material. E o corpo como matéria funciona de acordo com as leis da física, mecanicamente, como uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. E a nossa alma é o fantasma na máquina, que guia a máquina. Tá no recreio? Então, beleza. Então. Na próxima hora a gente continua. Falou, galera.